Então, se vocês se lembram, a gente começou o curso fazendo aquela comparação entre os vários modelos de história da filosofia que existiam, quer dizer, resumido esquematicamente em 3, dizendo por que eles não serviam para os nossos propósitos e que iam tentar um outro método que, ao mesmo tempo, escapasse da ideia hegeliana de um desenvolvimento contínuo e unitário da história do pensamento, como se fosse pensada por um único espírito, né? É uma ideia que, essa ideia desse desenvolvimento interno, a ideia que perpassa toda a filosofia alemã, todos os alemães têm uma espécie de obsessão desse desenvolvimento do espírito, é uma ideia que começa com o mestre Eckhart e vai até Karl Marx, pelo menos, de modo que, por um lado, escapássemos dessa ideia, por outro lado, escapássemos também da ideia da filosofia como expressão da cultura do seu tempo, coisa que às vezes ela é, às vezes ela não é. Não é isso? E que não víamos outra maneira de fazer isso senão captar a filosofia, mas no seu surgimento, como uma proposta, um apelo que não nasce realizado, mas que deixa algo para ser realizado pelas gerações seguintes e que, de fato, continua, chega a ter uma história porque o projeto não se realiza. Não é isso? Mas não se realiza, mas também não é abandonado. E não chega a ser realizado, em parte, pela própria natureza do projeto. Quando nós definimos a filosofia como a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa, nós quisemos dizer que em qualquer etapa da história do desenvolvimento da cultura, é claro que existe uma certa unidade do conhecimento disponível, quer ela seja percebida ou não, quer seja uma unidade apenas objetiva, quer seja percebida como tal, isso é uma unidade subjetiva também. Tá certo? Porém, como se articula, né, essa unidade? Existe uma articulação social. Quer dizer, todos nós sabemos que o conhecimento não se encontra na nossa sociedade de uma maneira puramente anárquica, mas ele tem uma certa forma que a gente vê na forma das instituições de cultura e de ensino. A própria divisão, a própria denominação dessas instituições pressupõe que nós acreditemos numa certa organização do conhecimento. E organização significa, em última análise, unidade. Se você pega uma universidade, ela tem lá os seus vários departamentos, então a chave classificatória dos departamentos da universidade, dentro de um governo, a divisão dos órgãos de pesquisa, etc., subentende a ideia de uma organização, portanto, de uma unidade do conhecimento. Tá certo? Mas nós entendemos que essa unidade é apenas classificatória e prática, que ela é baseada não necessariamente na ordem interna do conhecimento, tá certo? Mas apenas na disposição social e administrativa da sua transmissão. De modo que, entre a ordem interna do conhecimento, se ela existe, tá certo? E essa ordem interna, pode haver um hiato total, nada garante que haja uma relação entre uma coisa e outra. Então, em função desta mesma defasagem possível, o problema da unidade do conhecimento se coloca de geração em geração, desde o ponto de vista do indivíduo que tenta vamos dizer, abarcar o horizonte da sua cultura e compreendê-lo, tá certo? E que para isso tenta pegar, vamos dizer, a chave da unidade subjacente, tenta reorganizar aquilo de tal modo que seja abarcável desde o seu ponto de vista, desde a sua consciência, tá certo? E é exatamente isso que os filósofos fazem o tempo todo, né? Quando um filósofo busca os fundamentos do conhecimento existente, bom, fundamento o que é? A chave da unidade, quer dizer, a explicação de por que as coisas têm esta hierarquia e não aquela. Isso todo filósofo, de certa maneira, está atrás. É isso que todos buscam, uns com maior sucesso, outros com menor sucesso. E o fato dessas várias chaves encontradas serem diferentes, bom, isso no mínimo é uma fatalidade, porque entre a época de um e a época de outro, entre o lugar de um e o lugar de outro, há mudanças no próprio vamos dizer, repertório material dos conhecimentos disponíveis. Também
vamos dizer, as situações sociais e culturais também são diferentes. Então, existe uma série de tentativas de unificação do conhecimento que, por definição, não podem terminar, porque elas refletem uma espécie de necessidade permanente. Diga. Você fala que os filósofos procuram isso, mas só os filósofos ou outros tipos de coisa também? Não, pode surgir a ideia de que haja outras chaves, e de fato elas existem. Por exemplo, a organização de uma universidade, em que medida é um problema filosófico? Até um certo ponto é um problema filosófico, mas até um certo problema obedecerá a outras coordenadas. Mas tá certo? Nenhuma outra ciência tenta unificar isso? Não, a partir do século XIX existe uma certa tendência de fazer com que a organização do conhecimento se torne ela própria uma ciência. Mas é uma possibilidade entre milhares. Quer dizer, isso nem resolve o problema, nem o elimina. Continua existindo como problema filosófico do mesmo modo. Tá certo? Mesmo porque, se você fizer uma nova organização do conhecimento que se traduza, digamos, numa nova estrutura da educação, um sistema total de educação, quem diz que isso aí vai satisfazer as exigências cognitivas de fulano em particular? Ele pode achar que não é assim. Ele pode exercer a crítica em cima disso. A crítica da organização do conhecimento também é busca da organização do conhecimento, né? Então, e além disso, não significa que o conhecimento socialmente organizado esteja organizado numa forma que seja propícia à sua absorção pelo ser humano real. Você pode perfeitamente imaginar uma época em que exista uma grande acumulação de conhecimento disposta nas bibliotecas, nos institutos de pesquisa, nos museus, nas universidades, etc., e que aquilo seja inabarcável por qualquer ser humano concreto. Aliás, é uma situação que existe hoje, né? Então, a simples existência desta situação colocaria o problema de se isto, afinal de contas, é conhecimento. Porque uma multidão, vamos dizer, de mistérios inabarcáveis, então, bom, o universo, antes de a gente começar a estudá-lo, já era uma multidão de mistérios inabarcáveis. E agora existe outro de nossa própria fabricação que nós chamamos de cultura. Então, a cultura mesma se torna um problema. Né? E daí o desenvolvimento, desde o século XIX até hoje, não é toda uma filosofia da cultura. Quer dizer, que significado tem isso para nós? Tá entendendo? Quer dizer que a simples existência de uma massa de conhecimento e a existência de uma organização externa, né, social do conhecimento, não garante a sua inteligibilidade, não garante a sua significação, não garante a sua possibilidade de absorção. Tá certo? Então, pensar sobre isso, bom, é exatamente o que os filósofos fazem, continuando a fazer o que sempre fizeram. Então, isso quer dizer que o conhecimento nasce, vamos dizer, como um impulso da alma humana, alguém que o busca, tá certo? Ele nunca nasce coletivamente, é sempre algum indivíduo que está, não é possível uma busca coletiva do conhecimento, é sempre alguém que está atrás de alguma coisa, mesmo que tenham vários empenhados, a responsabilidade individual é total. Mas o conhecimento encontrado e expresso, ele vai se objetivando em obras, documentos, monumentos, etc., etc. E cria uma espécie de uma camada de objetos, né, que tem que ser, por sua vez, reinterpretados. Isso quer dizer que o conhecimento não se transfere a outras pessoas sob a forma de conhecimento, mas sob a forma de objetos. Não é isso? Você que escreve um livro, bom, temos aqui, né, as obras completas de Eric Fögner, né? Que isso quer dizer que ele vai transmitir a você o conhecimento que ele tem? Então, não, ele vai transmitir o registro disso. O conhecimento ele não tem como inocular direto na sua cabeça. Tá certo? Então, você tem uma dupla decifração. Você tem a decifração dos problemas que o sujeito tratou, dos objetos que lhe interessaram, e você tem a decifração do objeto do qual ele colocou o registro do que ele captou. Tá certo? Então, nessa simples passagem, você já tem alguns problemas aí. Tá certo? Agora, você imagina quando não é um sujeito que está registrando o conhecimento, mas são milhares. Não é isso? Então, sempre você terá duas camadas de problemas. Primeiro, os problemas diretos, do quais seriam os assuntos. Tá certo? E segundo, você teria as formas de transmissão. Não é isso? Então, para chegar a uma situação dessa,
não precisa nem esperar uma época histórica tardia, com sociedades tão complexas como a nossa. Não, isso aí numa tribo de índios já acontece. Basta ter uma certa quantidade de registros acumulados, eu digo, bom, os registros passam a ser um problema também. Você tem que aprender primeiro a decifrá-los, para depois entender de que eles estão falando. Então isso quer dizer que se o ser humano se dedica à busca do conhecimento, é que ele tem o desejo da inteligibilidade, tá certo? E a inteligibilidade significa a assimilação daquilo pela pessoa concreta dele. Não adianta estar muito bem organizado socialmente se ele não entende. Esse aquilo não tem significação para ele. Tá certo? Então, existe, vamos dizer, também em função dessa dupla camada de conhecimento que eu falei, também você tem uma dupla atividade de decodificação, quer dizer, uma social e outra individual. Está compreendendo? Por exemplo, se você tem aqui, digamos, uma matéria, o conteúdo de uma disciplina científica a transmitir, por exemplo, a história da filosofia. Bom, você tem lá os princípios de organização desta matéria. Então o professor vai transmitir de acordo com aquilo que ele sabe. Eu digo, como é que você vai absorver aquilo? Você vai ter que absorver nas suas estruturas, não do professor. Não é isso? Então esse trabalho da decodificação e da reorganização e da reunificação do conhecimento na mente do indivíduo, ela existe de geração em geração, isso nunca para. Quando, vamos dizer, isto se aprofunda, certo? Ao ponto de se tornar um estudo sistemático, de ter uma certa importância por si mesmo, é o que se chama filosofia. Eu sei que os primeiros filósofos que nós temos notícia, os pré-socráticos até Sócrates, todos eles estavam lidando com um legado de conhecimento que já tinha circulação na sociedade. Eles estudavam matemática, estudavam música, estudavam astronomia, né, retórica, então, tudo isso já era um depósito social de conhecimento. E eles absorviam isso e, ao absorver, surgiam problemas. Problemas não para a cultura, problemas para o indivíduo que estava tentando entender aquilo. É na cultura que não era o problema, que era um legado que estava sendo transmitido. Quer dizer que existe um desajuste entre o conhecimento socialmente acumulado e a inteligência do indivíduo. Existe sempre um hiato entre uma coisa e outra. Tá certo? Esse hiato pode tentar ser preenchido apenas por meio de técnicas pedagógicas, etc. Mas chega um momento em que o problema parece que não está na transmissão, parece que está no conteúdo mesmo do conhecimento. Ele contém problemas que ele mesmo não consegue resolver. Então é aí que entra a atividade do filósofo. Então é por isso que não pode existir uma filosofia definitiva, é uma contradição de termos. A filosofia definitiva é como se fosse uma ginástica definitiva, que uma geração faz a seguinte, não precisa fazer mais. Já nasce musculoso. Está entendendo? Não, então, assim, a alimentação definitiva, uma geração come, é a seguinte, não precisa comer mais. Quer dizer, é uma atividade de assimilação e reorganização que tem que ser contínua. Está compreendendo? E o fato de que, ao longo do desenvolvimento da história da filosofia, se chega, às vezes, à solução de determinados problemas, disso que eu chamo justamente desses patamares, que você não pode mais voltar para baixo deles, o problema continua. Porque na geração seguinte você já vai ter outro problema. Quer dizer, o fato de ter resolvido um, bom, talvez te abrevie a solução deste ou daquele. Mas ninguém pode dizer que recebeu a solução pronta. Isso quer dizer que toda e qualquer absorção da cultura se dá sempre desde alguma filosofia. Está compreendendo? Claro que muitas filosofias, elas mesmas, acabam se incorporando o legado cultural sob a forma de senso comum ou de ideologia. Está compreendendo? Então, ela se transforma na chave com que você vai absorver a cultura. Quer dizer, qualquer informação que chegue, você já cataloga dentro das categorias recebidas. Isso
está sempre presente na cultura, mas pode ser que num momento qualquer esta filosofia, entre aspas, herdada, também não resolva. Ela mesma se torna um problema. Então vai aparecer outro esforço filosófico e assim por diante. Isso não tem como parar. Deu para entender? Então, vamos dizer, se existe alguma unidade na história da filosofia, é a unidade dada por este simples tema, que é a absorção e unificação do conhecimento na escala da consciência individual, que, portanto, vai poder dialogar com outras consciências individuais também. Mas, professor, quando tem, por exemplo, uma disciplina mais específica, como, por exemplo, a física, ela não tem essa como é que chama? A reinterpretação. Não, dentro dela não tem. Porque nenhuma disciplina lida com o problema da sua própria inteligibilidade. Qualquer disciplina, quer dizer, aquilo que ela está estudando dentro do quadro de conceitos, categorias, tal, que ela já tem. Não é isso? Então, quando ela descobre mais alguma coisinha, ela tenta encaixar dentro daquilo. Não é isso? Se o conjunto vai dar certo ou não, fala, bom, isso não é o problema dela. Quer dizer, você pode descobrir uma coisa dentro de uma área científica que desmente coisas que foram descobertas em outra. Como é que você vai fazer agora? Como é que você vai articular uma coisa com outra? Quer dizer, não faz parte das atribuições da física calcular vamos dizer, as repercussões que os estudos físicos terão, né, na química, na biologia, né, no restante do conhecimento. Mas é claro que tem. Você coloca uma informação nova, você remexe a máquina toda. Não é isso? Está entendendo? Então, quer dizer, este é o problema, não da aquisição daquele conhecimento, mas da sua inteligibilidade. Da sua inteligibilidade dentro do campo da cultura total. Porque é inevitável que qualquer novo conhecimento que se coloca dentro do panorama remexe o panorama inteiro. E não somente aquele setor. Tá certo? Até por efeito de analogia. Por exemplo, quando Darwin aparece com a teoria da evolução, imediatamente começa a aparecer teorias análogas na história, na antropologia, etc, etc. Quer dizer, uma repercussão imediata. Não é isso? Então, quanto valem essas novas teorias? E quanto vale a própria teoria da evolução? Ela serve para isso, não serve? O problema é imediato. Isso quer dizer que problemas filosóficos sempre vão existir de qualquer maneira. E se existirá um tratamento deles à altura da sua complexidade, provavelmente é outro problema, porque depende de aparecer as pessoas qualificadas, depende de ter um ensino de filosofia apropriado, depende de milhões de coisas. Mas a necessidade vai estar, porque essa necessidade está ligada, mas é a própria identidade biológica do ser humano. Quer dizer, o ser humano ele pode desempenhar vários papéis, ele pode até ter várias personalidades. Ele é um em casa, outro no trabalho, outro no clube, não sei o quê, mas ele não pode ter vários corpos. Então, embora a nossa mente, às vezes, tenda a ter uma multiplicidade, tá certo? Essa multiplicidade tem um certo limite, que é a compatibilidade com a unidade do corpo. Não é isso? Então, a exigência de unidade do conhecimento, na verdade, não é uma necessidade cultural, é uma necessidade biológica. É o próprio corpo que protesta. Tá entendendo? Então, é por isso que esses problemas eles nunca vão sumir. Eles vão estar sempre aí, de algum modo. Não é isso? Então, nesse sentido, você vê que o filósofo que nós consideramos o fundador da tradição ocidental, que é Sócrates, o que ele faz é juntar dois elementos da cultura que já estavam aí presentes antes dele, mas que, vamos dizer, cuja relação não havia chamado a atenção de ninguém. E esses elementos eram, de um lado, quer dizer, os problemas morais e políticos, que já eram assuntos de discussão pública fazia séculos, sobretudo através dos retóricos, e, por outro lado, a geometria, a arte da demonstração geométrica. Na hora que Sócrates descobre que uma coisa pode ser usada para estudar a outra, o que ele está fazendo? Ele está unificando a cultura. Então, são duas coisas que estão soltas na cultura e que não se
conectaram ainda, mas que objetivamente tem uma relação. O que ele faz? Ele transforma essa relação objetiva num dado de consciência subjetiva, quer dizer, ele sabe que existe essa relação. Ele sabe que os procedimentos de demonstração geométrica seriam mais aptos para resolver aquelas questões morais, políticas, em discussão, do que os métodos já admitidos, que eram os métodos da retórica. No fundo, é somente isso que Sócrates descobre. Quer dizer, tratar os problemas morais e políticos com o método copiado da geometria, o método da demonstração. Você percebe que se numa mesma cultura, por um lado, existe uma ciência geométrica que consegue criar demonstrações rigorosas, e por outro lado, você tem uma discussão anárquica sobre moral e política, então, esses dois elementos estão presentes ali na cultura. É isso? E eles podem estar presentes, vamos dizer, sem um conectar com o outro durante bastante tempo, mas alguma hora alguém vai perceber. E exatamente o que Sócrates percebe é isto. Na hora que ele faz isso, então acontece que toda uma tradição de ensino, né, cai, que é a tradição dos retóricos. Ele vai mostrar que é como se as pessoas estivessem discutindo moral e política com uma cabeça e fazendo geometria com outra. Dele, como dizer, não quer, ele quer ter uma cabeça só. Razão pura e razão prática. Teria ali um abismo de razão pura e razão prática, digamos assim, para usar esses termos, né, que não tinham naquele contexto o significado que receberá mais tarde, mas se quiser chamar assim, não vejo problema. Né? Quer dizer, os procedimentos da retórica eram muito simples, o que você visava a alcançar com a discussão retórica era apenas saber se determinada conclusão que você desejava impor conferia com as crenças e preferências do auditório. Ou então tratava-se de mudar as preferências do auditório para que concordasse com a sua conclusão. Isso era tudo, quer dizer, na hora que houve a concordância, acabou o problema. Mas em geometria não era isso que se fazia. Em geometria fazia-se a demonstração de tal modo que qualquer outro que repetisse a demonstração chegaria ao mesmo resultado. E Sócrates percebe que somente esse tipo de demonstração é realmente válido. Sócrates sentiu a diferença de ciências humanas com ciências físicas, ciências exatas? Não, ao contrário. Ele é o sujeito que usa o método da ciência exata na ciência humana. É isso? Não o método quantitativo, mas a estrutura da demonstração. A lógica geométrica, né? A lógica da demonstração geométrica, ele percebe que ela é mais válida, mais firme, mais conclusiva do que os procedimentos de demonstração, de persuasão admitidos. Na hora que ele faz isso, ele chega de fato, vamos dizer, a conclusões que são mais firmes do que aquelas que circulavam. E no momento que ele faz isso, então toda uma tradição de ensino é desafiada. Porque, vamos dizer, o que passava até então por sábio, de repente começava a parecer ignorante. E de certo modo o eram, não que não fosse algum tipo de ciência, não que o que eles tivessem na mão não fosse um conhecimento. Era um conhecimento e era uma técnica bastante aprimorada. Só que essa técnica se baseava na ideia de que a simples persuasão era a demonstração. A persuasão era a prova. Mas Sócrates demonstra que não é a prova. Isso quer dizer que aí rompe todo um ciclo civilizacional na qual, vamos dizer, a ideia da verdade é identificada com a comunidade. Quer dizer, você estar de acordo com a comunidade, você estar dentro da comunidade, você estar vendo as coisas como os outros viam, tá certo? Bom, isso era suficiente como critério de realidade. Na verdade, era o único critério de realidade admitido. E Sócrates demonstra que é possível ir muito além disto.
Só que isso implica a hipótese de que às vezes toda a comunidade possa estar errada. Você vê que até hoje, passados 2.400 anos, todo mundo já sabe o que é ciência, sabe o que é geometria, sabe o que é matemática, sabe o que é física, etc, etc. Porém, a ideia de que a verdade se identifica com a comunidade ainda está presente, porque ela é um elemento constitutivo do ser humano. Quer dizer, o raciocínio retórico, ele é uma dimensão, uma camada do ser humano. Você não pode aboli-la, você pode ir para cima, mas você não vai apagar a de baixo, mesmo porque a de cima se baseia na de baixo. Também, como Aristóteles verificará mais tarde, sem uma longa discussão retórica, não é possível você criar os conceitos que lhe permitam tratar desses assuntos de uma maneira mais rigorosa. Então, esta arte de puxar de dentro da discussão retórica os conceitos que permitirão a demonstração lógica, isso é o que será a dialética para Aristóteles. Está entendendo? Mas isso não vai abolir nem a esfera inicial, vamos dizer, do puro imaginário, tá certo? E nem a esfera da crença coletiva. Você não pode abolir, ela tem que continuar. Agora, e o choque ainda existe, até hoje. Quer dizer, em qualquer discussão pública que existe, para você transformar aquilo de uma simples discussão retórica, quer dizer, de uma simples busca do consenso, numa discussão séria, cientificamente válida, é um problema. Existe a mesma resistência que houve no tempo de Sócrates, existe até hoje. Por quê? Porque isso acreditar na comunidade como encarnação da verdade é quase instintivo no ser humano. É aquela ideia de não é possível que nós todos nos enganemos ao mesmo tempo. Sócrates vem e diz, não, é possível sim. Porque se não é possível que nós nos enganemos todos ao mesmo tempo, a nossa comunidade seria eterna e indestrutível. E as comunidades, elas nascem, crescem, somem, elas são tão falíveis quanto os seres humanos individuais. Está entendendo? Então, esses aspectos aqui que eu estou falando agora, eu tenho a impressão que eles não tinham ficado claros na primeira aula que eu dei sobre Sócrates. Você vê a vantagem de você contar a história mais comprimido, com certas comparações que na narrativa mais detalhada você não pode fazer, de repente ela começa a aparecer. E aí Sócrates granjeou inimigos? Certamente, quer dizer, o choque de Sócrates com a comunidade é por causa disso. Feriu a vaidade. Quer dizer, não é só vaidade, não podemos dizer que foi só questão de vaidade. É que o que ele estava oferecendo era uma espécie de um upgrade, né? Quer dizer, nós podemos passar de uma discussão que é puramente subjetiva, coletiva, quer dizer, a crença coletiva não passa de subjetividade coletiva, nós podemos passar a uma objetividade coletiva. Porém, para isso, você vai ter que engolir primeiro a objetividade individual. Ou seja, eu cheguei aqui à prova, então por enquanto só eu conheço, então ela só vale para mim, mas eu sei que ela é universalmente válida. Se vocês absorverem isso, então a sociedade, né, começa já a poder discutir cientificamente certos assuntos. Então ela vai sair do subjetivismo, tá certo? Mas para ganhar uma coisa precisa perder a outra. Quer dizer, não é possível você fazer isso sem que você atravesse um período, vamos dizer, em que as crenças coletivas são todas colocadas em dúvida. Há uma perda de poder também, né? Sem dúvida, há uma perda de poder, tem que haver uma reestruturação do sistema de ensino. Se você compara o que era o ensino dos sofistas com o que foi logo em seguida a escola platônica e a escola aristotélica, você vê a mudança brutal do sistema de ensino que houve. Quer dizer que você tem a impressão de que as escolas de sofistas eram escolas de charlatanismo. Não eram, de fato, era a ciência que eles tinham. Qual é a ciência? A ciência de encontrar o consenso e de falar de acordo com o consenso. Ou mudar o consenso para que ele concorde com você. Isso aí também o ser humano não nasce sabendo, né? Ele levou séculos para desenvolver isso aí. Por exemplo, para você aprender a medir quais são os argumentos mais críveis, até para você aprender a captar o que as pessoas acreditam. Tem toda uma ciência sociológica nesse negócio, né? Porém, no todo, era apenas uma arte de descobrir do que as pessoas gostam e dizer mais ou menos aquilo. Tá certo? De repente, na Academia Platônica e no Liceu Aristotélico, você tem centros de investigação científica como o de hoje.
Quer dizer, foi uma reviravolta de 180 graus na estrutura da educação. Então você tem, logo em seguida, você tem esses dois grandes passos na organização do conhecimento, que é, vamos dizer, a própria estruturação do sistema da ciência, como Platão vai fazer. Platão é o primeiro sujeito que tem, vamos dizer, uma visão realmente enciclopédica do conjunto do conhecimento nas suas inter-relações objetivas. Tá certo? E, em seguida, Aristóteles pegará esse mesmo edifício e o desenvolverá não no sentido só da organização do conhecimento, mas dos critérios e métodos do conhecimento. Infelizmente, quando tudo isso estava pronto, a polis grega acabou. Tá certo? E existe um hiato, né, de séculos antes que esse esforço seja retomado. Então, a partir do momento em que desfaz a polis, tá certo? Tem a invasão macedônica, né? E logo em seguida tem a dissolução do Império de Alexandre. Alexandre está com um plano imperialista, o plano pifa no meio porque o homem morre. Então surgem, né, dos escombros das cidades-estado, surgem novas monarquias improvisadas, vamos dizer, por tiranetes locais. Quer dizer, quem tinha as armas tomava o poder ali. Né? Instantaneamente a organização da polis, com as suas leis, os seus órgãos, as suas assembleias, etc., já não existia mais. E nesses novos estados que se formam repentinamente, os cidadãos já não têm função orgânica nenhuma. Existe um governo distante, constituído de pessoas que às vezes nem conhecem e que tomam as suas decisões sem que ninguém participe. Por outro lado, esses novos governos têm necessidade de funcionários, tá certo? Então, imediatamente aparece um ensino improvisado, tá certo? De técnicas necessárias à assessoria dos governantes. Então, instantaneamente, a discussão filosófica cai para um nível que era pior que o dos sofistas. Daí vira anarquia geral mesmo, né? Quando você vê as argumentações de um Epicuro, de um Diógenes o Cínico, tá bom, você tem a impressão que entrou num hospício, porque o cara realmente, todo o princípio de organização e conexão do conhecimento foi para as cucuias. Começa a valer, e não só foi para as cucuias, mas o sistema de credibilidade criado pelos retóricos, pelos sofistas, também já foi para as cucuias. Porque você não sabe mais qual é a crença pública, não existe mais público. Quer dizer, se entender por público, o público está na praça pública, se reunia e discutia. De repente não tem mais isso, não tem mais assembleia. Então não dá nem para você saber, chega a total desorientação, não dá para nem você saber qual é a crença do público. Então as cabeças começam a voar como, né, mosquitos no meio de uma tempestade, né, arrastados pelo vento. Né? Então é a total arbitrariedade do pensamento. Por que não havia mais público? Porque, vamos dizer, a partir do momento que dissolve as assembleias, não há mais uma discussão pública, eram ditaduras. Então as pessoas, vamos dizer, não tem mais aquele contato, aquela contínua discussão que tinha antes. Quer dizer, antes podiam falar muita besteira, mas no meio da besteira se formava uma crença pública. E em cima dessa crença, então, o filósofo podia trabalhar para quê? Para aprimorá-la, para tentar tirar de dentro, vamos dizer, da experiência acumulada nessa discussão pública, né, os vários conceitos, as várias hipóteses que ele iria depois perfilar dialeticamente para chegar a encontrar definição no conceito dos objetos em discussão e, para a partir desses conceitos, montar demonstrações lógicas válidas. Né? Mas essa quebra das assembleias, por exemplo, isso foi mais no mundo grego, né? Porque os romanos ainda mantinham naquela época. A polis romana ainda se manteve. Né? Roma não era bem uma polis nesse sentido, né?
E, ademais, a atividade filosófica romana era mínima. Não era zero, mas lá tinha assembleia. Porque foi aí que o Império Romano cresceu. Você tinha uma classe política organizada, tá certo? O que você não tinha era uma discussão intensa como você tinha na Grécia. Mas mesmo assim você vê os documentos da retórica romana, tá bom, era alguma coisa. O que não tinha tido lá era o Sócrates. É isso? Então, quando a polis se dissolve, você já tinha 3 gerações de filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Você já tinha um ensino organizado. Quer dizer, a aristocracia romana era tecnocrática, né? Ela tinha uma outra feição. Assim, mais tecnocrática. Não, também tinha o lado da discussão, tinha o lado da retórica, tudo isso estava muito desenvolvido. O que não tinha eram as escolas filosóficas, mesmo no sentido grego. Isso não tinha chegado lá. Né? Você tinha um debate público, tinha retórica, isso tinha. Mas não tinha havido 3 gerações de filósofos para organizar o ensino. Você não tinha a academia platônica e não tinha o liceu aristotélico. Então, seja no mundo grego, seja no mundo romano, houve uma queda. Tá certo? Mesmo porque o que os romanos passaram a receber dos gregos já não era a mesma coisa que vinha antes. Quer dizer, era uma anarquia de doutrinas totalmente arbitrárias. Eu digo arbitrária porque é o seguinte, é como crianças tentando equacionar a sua experiência do mundo, tá entendendo? Então a armação de conceitos que eles fazem é totalmente subjetiva, não tem nada que ver, leva tempo para você conseguir articular, primeiro, uma crença pública, para que possa haver uma discussão séria e, no fim, você chegar a algum conceito cientificamente aproveitável. Quer dizer, no fim, a função da retórica é essa. A retórica vai estabilizar certas crenças públicas, que mesmo que estejam erradas, são a base da discussão. Se não tem nem isto, então só o que você tem, vamos dizer, é a imaginação individual ou grupal voando e criando as formas mais estapafúrdias. Né? É um florescimento de monstrinhos. Né? Se você pegar toda a filosofia do período helenístico, é uma coleção de monstrinhos assombrosos, você nem sabe do que o sujeito está falando. Você não consegue montar, você pega um epicurista, um estoico, um cínico, né? E tenta montar uma discussão entre eles, mas não é possível. Não tem sequer pontos de comunicação. Quer dizer, até o que eles estão pretendendo fazer diverge de tal modo, né, que não há possibilidade de uma discussão. Isso é para vocês verem como que, até que ponto, às vezes, a mente individual é dependente do contexto social. Você consegue se libertar do contexto social quando ele te dá condição para isso. Tá certo? Ou quando, não tendo a condição para isso na cultura em que você está, você tem acesso a dados de culturas anteriores que te permitem pular fora. Mas sozinho, não é possível. Se você ver aqui, se durante a etapa da retórica, durante a etapa da sofística, a base da discussão era o consenso pré-existente, isso quer dizer que a ideia de um choque entre indivíduo e coletividade não existia. Quer dizer, os indivíduos não estavam suficientemente individualizados para poder entrar num choque. E quando entrava imaginariamente, você vê no teatro. Situações extremas, situações limites, que na prática dificilmente chegavam a se manifestar, mas que eram concebidas como possíveis. E o próprio fato de você expressar isso poeticamente, miticamente, mostra que você não estava acostumado a lidar com estas situações dentro da própria discussão pública. Quem vai começar essa discussão é o próprio Sócrates.
E a ideia de e se a comunidade, a lei da comunidade for numa direção e a lei divina for na outra. Antes a própria comunidade era considerada a expressão da lei divina. Lei divina entendida como, vamos dizer, como suprema realidade, quer dizer, a realidade que está acima dos nossos desejos, né? Quer dizer, a comunidade que era vista como o local onde residia a objetividade, de repente ela é vista como uma subjetividade. Para além dela existe uma objetividade que ela não alcança. Entendeu? Agora, depois de alcançado isso por Sócrates, depois de organizado o sistema da ciência por Platão, tudo hierarquizado, depois de aprimorar os métodos e critérios da investigação científica e começar a investigação científica mesmo com Aristóteles, de repente tudo isso vai para o brejo. E durante séculos, tá certo, você vê um confronto de opiniões individuais absolutamente extemporâneas, desligadas de qualquer possibilidade de confronto e de discussão racional. Os estoicos, eles conseguiram, de certo modo, criar um contexto entre eles, porque foi uma escola que durou, tinha muita gente. Então, tentavam fazer criar um contexto social de discussão entre eles. Mas, mesmo assim, mesmo os estoicos, o mundo deles acaba sendo muito confuso. E você só reencontra, vamos dizer, um princípio de articulação, de novo, com o Santo Agostinho, não tem outro antes dele. Então, Santo Agostinho, o que fará? Tá certo? Ele vai encontrar ali uma situação social e cultural já definida por múltiplos legados. Tá certo? O legado greco-romano, né? O legado cristão, judaico, tá certo? E a situação colocada pela entrada dos bárbaros, tá certo? Então, eu tenho a impressão que esta situação, vamos dizer, que é comum a todos, que permite a ele juntar os dados de repente, porque todos estavam vivendo a mesma situação. Então, por incrível que pareça, você vê que a invasão dos bárbaros cria uma consciência coletiva. Todos sabiam do mesmo problema. Assim, como se tiver um terremoto. Eu digo, bom, está todo mundo louco, cada um pensando uma coisa diferente, não consegue ver, de repente um terremoto, bom, todo mundo sabe o que está acontecendo, sabe? Então você tem um ponto de apoio. Né? Você está entendendo? Por pior que seja, é um ponto de apoio. Né? Mesmo um terremoto. Organiza. Você está entendendo? Então, as invasões dos bárbaros, a decomposição do Império Romano, cria um problema que era comum para todos e, portanto, restaura um consenso. Né? Sem este consenso, não é possível começar a discussão filosófica. Quer dizer, é possível, mas ela ficará deslocada daquele meio. Isso não quer dizer que o sujeito não possa filosofar, mas não pode nem entender o que ele está fazendo. Então, porque até, vamos dizer, não basta o sujeito filosofar, também é preciso que aquele esforço de estruturação e de unificação que ele está fazendo responda de maneira compreensível, vamos dizer, às dúvidas que o próprio meio tem. Quer dizer, que haja algum ponto de contato entre o debate público e a investigação filosófica. É o que não acontece, por exemplo, com o nosso Mário Ferreira dos Santos. Se você pegar a cultura brasileira dos anos 50 e 60, você vai ver, o Mário não tem nada. O que ele está falando é de uma importância universal. Né? Só que estava fora do que os camaradas estavam discutindo. Não havia um outro elemento que era o cristianismo, todo mundo estava se cristianizando e aí... Também, claro. Aí havia também algo comum aí, né? Claro, mas não é todo mundo. Em princípio, só os cristãos estavam. Agora, mesmo quem não fosse cristão sabia da existência do cristianismo, tá certo? Então, também era um dado que estava presente ali, tá certo? Mas eu acho que, de fato, a simples existência do cristianismo não provocaria, senão já teria provocado antes, mas é o fato das invasões bárbaras e da decomposição do império que faz que, de repente, todo mundo perceba que está com o mesmo problema.
próprio confronto do direito romano com o direito dos invasores, né? Exatamente, exatamente. Mas é bem aquilo que o Rosenstock fala, né? Que a linguagem formal surge da política e da guerra. Mas isso é batata. Quer dizer, é o problema da linguagem formal. Como é que você vai articular os seus pensamentos de modo a torná-los, vamos dizer, socialmente circulantes? Você não pode fazer isso partindo, vamos dizer, de milhões de experiências individuais completamente diferentes, completamente subjetivas. Não tem como você fazer isso. Precisa algo que unifique. Você está entendendo? Então, imagino, por exemplo, se você armar um diálogo entre Diógenes, o cínico, e os epicuristas. Um debate filosófico. O debate não é possível. Porque um está expressando uma coisa tão subjetiva dele que é quase indizível. Para você chegar a entender o que ele está querendo dizer, ele sozinho já é um problema. Não é isso? Quer dizer, como é que o sujeito pôde, é aquela pergunta, quando ele vê aquele rato correndo no deserto, sem ter de onde nem para onde, e acha que aquilo é um símbolo do ideal, né? Você percebe que é muito subjetivo, porque um outro camarada olhando a mesma coisa, veria nisso o símbolo do total desamparo. Quer dizer, coitado do rato, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, aí você vê a separação dos indivíduos na sua subjetividade. Qualquer coisa pode simbolizar qualquer coisa para qualquer um. Professor, o Santo Agostinho, quando ele, ao testemunhar o esfacelamento da prolatina, esse um perigo, ele procurava explicar, afinal de contas, está tentando explicar o que estava acontecendo, onde é que nós estamos, afinal de contas. E ele vai se apoiar o quê? Ele vai se apoiar no Apocalipse, que tem lá, vamos dizer, uma filosofia da história. Então ele consegue localizar, veja, aquele momento da história romana dentro da narrativa apocalíptica, né? Que para o romano nem existia, pô, né? Ele vai usar um outro quadro de referência cristão e vai encaixar com aquilo ali e vai conseguir explicar o negócio em termos de filosofia grega. Então era realmente, vamos dizer, a estrutura imperial romana, vamos dizer, em decomposição, era a situação de fato e era o legado judaico-cristão. Ele consegue, quer dizer, justamente porque a situação estava mais desesperada, ela criava uma base de discussão possível. Tanto que o que o Agostinho escreve é inteligível para os seus contemporâneos. Agora, a discussão entre os filósofos helenísticos não tem nem como. Eles não sabem do que o outro está falando. Aquilo para ele, para cada um, faz um sentido enorme, porque ele está, vamos dizer, pegando uma língua que ele recebeu e está expressando, vamos dizer, fragmentariamente algumas impressões que ele tem. Para isso poder virar um diálogo, seria preciso que em algum ponto essas impressões se tocassem, para você saber do que o outro está falando. Agora, você imagina que durante todo esse período ainda entra um monte de seitas, né, orientais, falando de outras coisas completamente diferentes, com um símbolo totalmente deslocado da situação, né? Então era realmente um hospício. E você só vê uma situação, o retorno de uma inteligibilidade coletiva ali com Agostinho. Porque todo mundo sabe que está com o mesmo problema. Quer dizer, as emoções, as vivências individuais, elas só são transmissíveis através dos pontos de coincidência que tem com as vivências dos outros. Se não tiver ponto de coincidência nenhuma, ninguém vai se entender, a não ser que tenha um camarada genial, que tem uma inspiração divina, tá entendendo? E que consegue entender tudo aquilo. Sempre é possível, mas mesmo que um camarada entenda, ele, por sua vez, ele vai ter que fazer um esforço de reeducar a coletividade inteira e montar um diálogo. Isso é quase impossível. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, quando eu vejo, né, sites de debate de estudantes, essa coisa toda, eu vejo um pouco a situação helenística. Porque é tudo subjetivo, entendeu? Quer dizer, um fala um negócio, outro responde outra completamente diferente. E nem sequer percebem que não estão falando a mesma coisa. Isso não é só debate estudante. Quando você pega, às vezes, debate no parlamento, eu tenho a mesma impressão.
Nem sempre, em alguns pontos eles sabem do que estão falando, né? Sobre a parte quantitativa, financeira, mais ou menos, eles sabem medir, mas então o bolso de todos dói, né, da mesma maneira, é identificável. Falta de dinheiro é mais ou menos a mesma coisa para todo mundo, seja muito, seja pouco, você sabe o que é. Né? Então, neste ponto, eles sabem o que estão falando, mas daqui, quando sai desse assunto, não há mais nem possibilidade de debate, porque são símbolos subjetivos. Não são situações vivenciadas em comum por todos, né, da qual todos podem falar. O vivenciado em comum por todos, por exemplo, foi quando teve a eleição, quer dizer, a propaganda maciça criou uma espécie de um mito, né? Um mito que, por um momento, pareceu unificar as pessoas, né? Que era um mito que já vinha 10 anos antes: vamos passar o Brasil a limpo, vamos tirar os corruptos, vamos começar um novo Brasil, etc. Isso dava a impressão que as pessoas sabiam o que estavam falando, mas aquilo não era uma vivência comum, era um sonho em comum. Porque as pessoas não sabem o que elas estão vivendo, tá certo? Elas estão coincidindo apenas na imagem de sonho. Então agora você diz, bom, tudo bem, vamos resolver o problema, mas qual é o problema? Quer dizer, todo mundo concordava na solução, só não sabia qual era o problema. Na hora de enunciar o problema, pronto, já não tinha mais nem como conversar. Diga. Esse retorno da inteligibilidade coletiva que vocês tentaram estímulo, a síntese que ele conseguiu fazer para, enfim, unificar uma visão de mundo, ele está dito no mesmo sentido da inteligibilidade coletiva que existia entre os sofistas? No mesmo sentido, só que a dos sofistas foi criada pela longa vivência comum, tá certo? Foi criada pela paz, na verdade, e pelo diálogo político. E esse foi o negócio do Roosevelt, tocou político a guerra. Um foi criado pela política, outro pela guerra. Mas então, até que ponto essa inteligibilidade de Agostinho era coletiva ou era individual? Não, era coletiva. Quer dizer, todos sabiam que o problema existia. E o fato de todos saberem permite que eles entendam o que Agostinho está dizendo. Está compreendendo? Então, é um pouco, também você vê isso nos Estados Unidos com o 11 de setembro. Você vê como o debate nacional americano, de repente, todo mundo sabe do que está falando e sabe quais são os pontos de divergência, porque ficou tudo claro, porque estourou, caiu o prédio, entendeu? Então, por mais sonso que o sujeito esteja, né, ele sabe que aquilo é um problema. Mas agora já voltou ao caso da mídia americana. Bom, sempre, ali são 200 milhões de pessoas, quer dizer, não é fácil você criar um contexto de discussão como era no tempo ali de Agostinho, né? Ali precisaria cair um prédio por semana. Mas, se existe uma ameaça do exterior, todos se sentem igualmente ameaçados. Não é isso? Ou se houvesse uma peste, né? Mas, há um certo pêndulo assim entre realidade e alucinação, né? A coletividade alucina, a Isso mesmo. Em alguns trabalhos de metodologia falam nesse tipo de fenômeno que a coletividade alucina e aí resolve matar crianças porque as crianças têm o diabo no corpo. Não pode surgir as ideias mais estapafúrdias, pô, né? E aí a criança... Eu estou falando, nessas escolas filosóficas helenísticas era tudo assim, entendeu? Era coisa... da entrada do demônio. Porque você entrou de novo, você entrou no imaginário, no mundo possível. Tudo é possível. Quer dizer, é possível que o culpado de tudo seja esse bebê que nasceu? Bom, metafisicamente impossível não é. Então, se é possível, é concebível. É concebível, é tomado como real imediatamente. Entendeu? Então, quer dizer, aí, na imaginação, tudo aquilo que não é autocontradditório é admissível. Entendeu? Então, basta não haver contradição interna, o sujeito acredita no negócio. Faz algum sentido, né? Quer dizer, não é possível realmente, vamos dizer que, né, o rato esteja correndo de um lado para o outro para afirmar a sua liberdade. Mas impossível não é. Mas então pode significar isso. Mas um outro pode achar que é outra coisa completamente diferente. Essas seitas malucas aparecem justamente nesta hora. Porque é a abertura total da possibilidade. Tudo é possível. E ao mesmo tempo ninguém consegue realmente se comunicar. Consegue se comunicar na alucinação.
Você consegue fazer os outros participar da sua alucinação. Se você é um cara de personalidade, vigor, tal, você consegue fazer com que a sua alucinação fique coletiva. Eu digo, bom, mas isto não é um ponto de convergência real. Porque vocês apenas, vamos dizer, vocês convergiram, vocês entraram num acordo de sair da realidade. Daquele negócio nós vimos aqui na eleição, pessoal, bicho, jornalistas experientes, Hélio Fernandes, dizendo, olha gente, isso é um negócio místico, metafísico, o homem é enviado de Deus, né? É um profeta, ele tem dons miraculosos. É claro que é loucura, tá certo? Mas como não tem unidade nenhuma, naquele momento, aquilo serve. Professor, é isso que o senhor quer dizer no seu livro, O Jardim das Aflições? O ateu não é aquele que não crê. Não, isso não tem nada a ver com ateísmo. Não, aí o crente pode cair na mesma coisa. Porque isso não é uma questão de crença. Como é que você vai... A coisa da religião não tem nada a ver com isso, mas nada a ver com isso. O relativar a violência sagrada para o contrário. Claro, a comunidade religiosa pode pirar como qualquer outra. Aliás, acontece o tempo todo, né? Você não, quando lá em Bagdá soltaram a bomba no edifício da ONU, eu digo, pô, mas peraí, mas não era o contrário, não? Né? Quer dizer, os caras da ONU não eram os seus aliados, então agora os americanos que eram os inimigos, agora virou. Claro que isso é alucinação. Mas alucinação, mas na hora pareceu uma coisa sensata. Porque a associação entre a ONU e os Estados Unidos no momento foi mais forte do que... Agora, veja, é por isso, veja, você não pode confundir nunca a participação numa religião, vamos dizer, da fé religiosa no sentido eficaz da coisa. Não pode, de jeito nenhum. A fé religiosa verdadeira, ela funciona. E se ela funciona, ela te dá uma base de realidade. Agora, você pode ter uma comunidade inteira que está imbuída de religião, está rezando o dia inteiro e está tudo louco. O verdadeiro teste é aquele do... Né, o Bruno Tolentino dizendo, não, se eu estou no deserto e furo o pneu do meu carro, eu não vou acreditar que Deus enche o pneu. Eu digo, mas eu não quero nem saber de um Deus que nem enche pneu. Se não encher pneu, eu não acredito mais nele, pô. Esse muito simples, é? Ele vai encher meu pneu sim. Por quê? Porque ele prometeu. Pronto, isso é a fé. Quer dizer, se enche pneu, daí funciona, senão não. Ou enche pneu, vai te tirar dali de algum modo, entendeu? Quer dizer, você tem um teste da realidade. Né? Mas o que nós vemos, às vezes, são comunidades religiosas inteiras que o teste da realidade vai sempre em sentido contrário. Não é isso? E os caras cada vez estão declarando mais aquilo. Né? Quer dizer, não é a própria impregnação coletiva, né? de certos símbolos religiosos provocará essa situação. Você não precisa ter fé real. Quando você está arrastado numa multidão, tá certo, que está entusiasmada com a babaquice, você não precisa ter fé nenhuma. Está entendendo? Não existe fé coletiva, pô. Isso é absurdo dos absurdos, é? Porque se você está indo junto com a massa, não precisa fé. Porque isso não tem nada a ver com o problemática da fé, mas é totalmente diferente. Então, a fé pode ser testada na sua eficácia. E essas coisas não podem. Tá compreendendo? Quer dizer que o fanatismo coletivo, ele resistirá a todas as demonstrações da sua falsidade. Quanto mais falso ficar, mais o sujeito vai reafirmar.
Por quê? Porque não houve o verdadeiro esforço da fé. Não precisa, ela está no passivo. Vamos dizer, ao passo que a fé é uma resposta ativa a uma situação. Pela fé você se sobrepõe à situação. Então, é claro que isso não está ao alcance das multidões, assim, a toda hora, né? Mas esqueça, a prática religiosa não tem nada a ver com isso. Isso pode acontecer com qualquer comunidade. Você vira as sociedades islâmicas, elas ficam cada vez piores, cada vez tem mais muçulmano no mundo, né? Não é assim? E como é que você vai explicar? E por que Deus não resolve o problema deles? Porque realmente o problema da fé não existe ali. Você ser um mártir na guerra não prova nada. O que prova é você ganhar a guerra. Agora, se o sujeito inverte o negócio e acha que a grande jogada é o martírio, então eles podem todos morrer. E o outro lado vai pensar, não, eles estão tudo loucos para encontrar Deus logo e nós vamos dar uma ajudinha para eles. Nós vamos tomar uma bomba, matamos todos eles, pronto, eles vão lá. Entendeu? Mas é uma fé, evidentemente, é uma fé ao contrário. Virou um processo de derrota, né? Derrota orgulhosa. Derrota orgulhosa. Quer dizer, você está presumindo, né, que Deus está trabalhando para você. E às vezes ele não está. Mas essa possibilidade de crer em qualquer coisa que manifesta aí hoje. Não, mas a gente sempre crê em qualquer coisa. Qualquer coisa você sempre crê. Esse não é o problema. O problema é aquilo que você crê é algo que está acontecendo mesmo. Ou se é uma possibilidade real. Não é isso? Mas, vamos dizer, se não existe sequer um contexto social no qual você possa expor o que está acontecendo, no qual até o diagnóstico do que está, a expressão do que está acontecendo é infinitamente variada, de acordo com as cabeças, não tem jeito. E era mais ou menos o que acontece no período helenístico, porque você não vê em toda a filosofia do período um sujeito dizendo, olha, o que está acontecendo é isto, assim, assim, assim. Eu assinalei isso na aula, quer dizer que a mudança do repertório filosófico é causada por uma mudança política, você não vê um único associar uma coisa com a outra. Está entendendo? Então, quer dizer, eles não estavam raciocinando a partir de uma experiência vivida conscientemente em comum, mas estavam filosofando a partir de impressões subjetivas, quase incomunicáveis. Vocês viram esse garoto que queria entrar na Farc? E que daí contaram para ele o que a Farc fazia. O que ele disse? Ele disse, mãe, que decepção. Eu pensava que eles eram revolucionários, mas eles são de direita. Né? O que ele está fazendo? Está expressando uma impressão subjetiva que não tem nada a ver com a situação real. Nada, 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 nada. É o jeito que ele encontrou de dizer. Não é isso? E assim, no Brasil a gente vê semanalmente, né, muitos casos desse tipo. As pessoas expressam coisas que não são, vamos dizer, não são realmente comunicáveis. Não dá para aquilo entrar na circulação e ser discutido. Não tem como discutir uma coisa dessa.
E se eu quero perguntar, que esquerda é essa que você está falando? Quer dizer, a esquerda não está encarnada nem na Farc, então ela só existe, né? É uma coisa que você esperava que existisse, não é isso? Mas que não existe no mundo real. Agora, as Farc não pensam assim, elas pensam que elas são de esquerda, pô, entendeu? Então, isso quer dizer que entre você e o cara da Farc já não tem mais possibilidade de conversa, né? Você não sabe mais do que um, não sabe do que o outro está falando. Então, todo esse período que vai do fim da polis grega até Agostinho, que são 7 séculos, né? Você não consegue escrever história do pensamento, história da filosofia. Não tem história. Né? Porque história subentende que está havendo um diálogo, que um passa a ideia para o outro, que se discute aquilo. Não tem nada disso. Aqui é uma confusão dos diabos. Na verdade, é uma história negativa, né? É uma história negativa. Porque cada uma dessa pseudo-filosofia... Como é que você escreveria a história, vamos dizer, da vida social do hospício? Do hospício. Se o que cada um está vivenciando por dentro tem nada a ver com o outro, e o outro não tem a menor ideia daquilo. Está entendendo? Um está achando que ele é Napoleão Bonaparte, o outro responde como se ele fosse Catarina Grande, está entendendo? E ninguém percebe que tem uma, né? Que tem uma defasagem. Então não tem contexto, então não pode ter história. Então o Rosenstock tem razão, quer dizer, é ou a política ou a guerra. Ou, não é só a guerra, mas uma grande desgraça qualquer. A peste pode criar isso, porque é impossível ficar todo mundo doente e ninguém saber o que está acontecendo. A fome, a miséria total pode gerar isso aí. As grandes revelações também, né? Também pode criar outro, né? Aí é Deus, né? Deus pode mudar as coisas, mas em geral, quer dizer, o contexto no qual é possível uma discussão é criado por fatores de grande envergadura, né? E justamente as invasões promovem isso aí. Então, com Agostinho começa outra civilização, quer dizer, a civilização cristã, na verdade, começa com Agostinho. Antes tinha cristãos dentro de uma outra civilização. Peraí, Agostinho deu um outro princípio de organização. Então, nós mais ou menos sabemos onde estamos, porque Agostinho nos explicou que esta etapa aqui está dentro de uma cronologia assim, 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 que vai terminar no Apocalipse. E agora nós vamos tratar de nos organizar para viver dentro desta nova situação, tal como Agostinho descreveu. E a partir daí é que começa justamente, isso possibilita mais tarde o advento da escolástica, quando os camaradas organizam, né? Já 2 séculos depois de Agostinho, começa com Boécio, começa a organizar o ensino escolástico, que terminará divergindo de Agostinho no tempo de Santo Tomás. Ele está explorando uma possibilidade que começa com Agostinho, que é a reorganização da sociedade e da cultura a partir de uma visão cristã da história. Professor, quando o senhor fala numa epidemia, quer dizer assim, que a epidemia da AIDS reorganizou as ideias a respeito de liberdade sexual? Não, porque não tem tanta AIDS assim. A AIDS é 90% epidemia de mentira, entendeu? Né? Não teve esse impacto todo. Então, hoje em dia tem um outro fator, né? Tem outro fator que é a mídia, quer dizer, a mídia transforma as coisas, entendeu? Uma coisa como o 11 de setembro não dá para transformar porque é noticiado na mesma hora. Isso acontece uma vez, entendeu? Então, quando você percebe, a coisa já foi noticiada no mundo inteiro. Mas se é uma coisa mais constante, ela vai sofrendo, né? Já dizia o Vargas Llosa, a mídia é uma máquina que entra um homem e sai um hambúrguer, tá entendendo? Pode sair outro negócio completamente diferente. Então, por incrível que pareça, esse aparato todo da mídia que poderia unificar facilmente, ele muitas vezes é usado, vamos dizer, para unificar no sonho. Sem contar os casos em que as próprias mudanças atravessadas pela própria mídia não são acompanhadas pela própria população. Porque a população não percebe que a mensagem já foi mudada, que já é outra coisa. Então a mídia introduz um elemento de confusão, né, que antes não existia. Antes, vamos dizer,
para você disseminar uma notícia era tão trabalhoso que não dava muito para você falsificar. Para manipular. Não dava. Agora, hoje você tem. Quer dizer, se uma rede de televisão decide virar todo o negócio, ela vira. Né? Então, sem contar, vamos dizer, que você tem uma classe profissional que trabalha naquilo. Aquela classe tem a sua visão do mundo, as suas preferências, essa coisa toda. E, naturalmente, ela que... ela vai dizer o que ela está vendo, ou o que ela acha. Como o problema é muito sério. Depois tem a internet é outro fator complicante, porque já é antimídia, né? Sai uma coisa na mídia, mas na internet circula outra. Um sujeito desconhecido mete uma mensagem, lá a mensagem se espalha no mundo inteiro. Não pode acontecer, um sujeito aí qualquer bota uma mensagem, a mensagem pode ter mais leitores do que o New York Times. Então, a situação que eu estou descrevendo é muito mais simples do que essa. Então a gente tem que ir do conhecido para o desconhecido, o mais fácil para o mais difícil. Né? Muito bem, quando se começa a formar o sistema de ensino escolástico, que vai, então, do século VI até mais ou menos século XI, XII, quando ele está funcionando perfeitamente, já tem as universidades na Europa inteira, já tem uma casta intelectual formada, né? Então todo esse pessoal está vivendo dentro ainda da cosmovisão de Agostinho, quer dizer, a cosmovisão cristã, onde o mundo tem uma história, começa na criação, passa pela revelação mosaica, passa pela vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo e vai terminar assim, assim, assim. Mas aí aparecem vários fatores complicantes. Um fator complicante é justamente a entrada dos escritos de Aristóteles a partir do século XII, né, que exige, então, de todo esse contexto escolástico, um tremendo upgrade no sentido, pelo menos, técnico. Não é isso? Imediatamente, vamos dizer, a facilidade de manejo da lógica de Aristóteles sugere a alguns filósofos, vamos dizer, a ideia de uma lógica meramente operacional, em que os termos já não tivessem uma alusão direta às formas substanciais, às substâncias efetivamente existentes, mas que fossem apenas, vamos dizer, unidades de pensamento. Quer dizer, uma lógica puramente formal. É uma ideia que nunca tinha ocorrido a Aristóteles. Você vê aqui, quando, por exemplo, São Tomás de Aquino monta um raciocínio, ele está montando esse raciocínio com vários conceitos, cada um desses conceitos corresponde à forma substancial de alguma entidade percebida no mundo real e as suas relações lógicas correspondem às relações reais que esses entes têm, tá certo? Mas como a lógica de Aristóteles é muito fácil de manejar, ela é tecnicamente perfeita, né? Então a tendência de você manejar os conceitos lógicos independentemente da referência às substâncias reais é muito grande. Você percebe que com substâncias reais ou sem substâncias reais a lógica funciona do mesmo jeito. E se não tiver referência às substâncias reais, ela funciona até mais depressa. Você não tem que parar para conferir com a realidade a todo momento. Então, a coisa quer dizer, ela otimiza no sentido técnico, tá certo? Então aparece o primeiro germe do que será mais tarde o nominalismo. Quer dizer, que é a total separação entre pensamento e realidade. Esse é o primeiro problema que aparece. Um segundo problema é que a partir da hora que se forma, vamos dizer, a casta intelectual europeia com os escolásticos e vai se estabilizando um conjunto de valores, de critérios, tá certo? de meios de prova, tá certo? E todo um jargão técnico, acontece que pela primeira vez o exercício da função de filósofo se destaca
vamos dizer, da existência real dos indivíduos que estão envolvidos. Você vê que Sócrates, quando fala, ele fala em nome dele mesmo. Aristóteles também, Platão também. São sempre indivíduos que estão dizendo aquilo que estão vendo. Agostinho, a mesmíssima coisa. Boécio, a mesmíssima coisa. Mas, de repente, aparece um negócio que é as Sumas de Santo Alberto Magno. Tá certo? Então, Santo Alberto Magno reúne toda a ciência do tempo, arruma tudo bonitinho, de acordo com o que tinha aprendido em Aristóteles. E, no fim, ele bota assim, diz, olha, aqui o que eu fiz foi apenas expor o que os peripatéticos dizem. A minha opinião não vai se encontrar em parte alguma deste livro. Então, esse é um negócio que nunca tinha acontecido na história. Quer dizer, você escreve o livro inteiro, livros e livros e livros e livros e livros, e nós continuamos não sabendo o que você acha. Aristotélicos. Então, veja, a obra inteira dele é muito maior do que a de Aristóteles. Quer dizer, ele faz comentários, e explica, e reexplica, entendeu? Desenvolve aquele negócio todo. E termina dizendo, não fui eu que disse. Isso aí é um enigma até hoje. Por que ele fez isso? Bom, primeira hipótese. Aristóteles ainda não era bem visto no meio eclesiástico. Houve algum problema com as autoridades. Tá certo? Então, talvez ele não quisesse assumir publicamente. Tá certo? Então, ele diz, olha, as críticas e os louvores devem ser dirigidas aos peripatéticos, não a mim. É isso? Coisa que ele não diz nos seus livros de teologia. Ele tem um comentário do Novo Testamento e tal. Aí não, aí é ele mesmo. E nos livros de filosofia, não sou eu. Não é isso? Então, como articula uma coisa com a outra? A resposta, não articula. Quer dizer, a teologia não entra aqui, a filosofia não entra lá. Tá certo? E na filosofia eu posso dizer o que eu quiser, porque eu estou defendido sob a minha inexistência, né? O meu anonimato. Não fui eu, foi Aristóteles. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, isso quer dizer que o terreno da argumentação filosófica passa a ser um terreno neutro, no qual parece que os argumentos se confrontam diretamente sem ser a intermediação das pessoas. E isso, logicamente, só se tornou possível graças, vamos dizer, ao progresso da técnica filosófica. Né? Quer dizer, a técnica científica, o método científico, os critérios de demonstração, estava tudo estabilizado, quer dizer, havia um consenso quanto a isso aí. Né? Então, neste momento é que surge a tal da paralaxe, que será tão importante no século seguinte. Note bem que no próprio Alberto Magno, isso não quer dizer que houvesse efetivamente dentro da pessoa dele uma ruptura. Por quê? Porque tudo que ele atribui a Aristóteles parece dar razão a Aristóteles. Tá certo? Então ainda você não tem um choque. Mas com o Santo Alberto você tem uma coisa muito mais grave, quer dizer, o sujeito escreve livros e diz que não foi ele. E, no entanto, ele não tem, vamos dizer, uma contradição interna efetiva, porque parece que ele subscreve tudo aquilo, tá certo? Mas o fato de que a coisa fosse publicada assim, de que ninguém estranhasse, dizer, peraí, mas se não foi você que disse isso, né? Quem foi, afinal de contas? Porque você está dizendo muito mais do que os peripatéticos dizem, né? Então, o filósofo se tornou uma entidade, um papel social, né? Sem ninguém dentro. Entendeu? E isto, foi mais ou menos nesse ponto que a gente parou a narrativa histórica. Não é isso? Nós tínhamos ido mais ou menos até aí. E nos séculos seguintes, esta coisa vai se aprofundar a tal ponto, que o filósofo poderá enunciar coisas de enorme importância coletiva, que tem um efeito social, histórico enorme. E é como se ele não tivesse dito nada. Quer dizer, se não precisa ser responsável nem pelo que escreve, quanto mais pelos efeitos do que escreve. Não é isso?
Então, a ideia de considerar a filosofia como se fosse, vamos dizer, uma obra no sentido literário, que uma vez publicada ela se destacou do seu autor, tá certo? E adquire uma existência autônoma, essa ideia se impregnou profundamente na cultura moderna. A ideia mesmo de obra filosófica é uma das ideias que me parece a mais estranha possível, porque está na cara que uma filosofia não está na obra, a filosofia está no filosofema, está na sua consistência interna, pouco importando se ela se registra numa obra escrita, numa fala, está entendendo? E o que se identifica com obra é obra literária, né? Quer dizer, afinal de contas, o que são os sonetos de Shakespeare, se não o texto dos sonetos de Shakespeare? Você pode conceber, né, os sonetos de Shakespeare sem essa forma verbal? Fala, não, tá certo? Mas a filosofia de Platão você pode imaginar em milhares de formas verbais possíveis. Não é isso? É como a de Sócrates, por exemplo, não tem forma verbal nenhuma, você tem só o que os outros disseram e nem por isso ela deixa de existir. Tá certo? Assim como, por exemplo, em ciência, né, você raramente toma conhecimento de uma descoberta científica através da sua comunicação originária. E sim através de livros de texto que a explicam de outra maneira, às vezes até melhor do que o autor explicou. Quer dizer, em ciência, então, a obra não tem importância nenhuma, o que tem importância é a descoberta. Tá? Na literatura, é só a obra que tem importância, não é isso? A descoberta não tem importância nenhuma, mas o sujeito pensou um soneto fantástico, só que não escreveu. Né? Não existe, então o soneto não existe. E a filosofia está mais ou menos no meio termo. Né? Mas a ideia da obra se impregnou a tal ponto que quando surgirá mais tarde, vamos dizer, aquela discussão sobre o nazismo do Heidegger, né, uns imputarão a ele a responsabilidade sobre coisas ruins que aconteceram e outros defenderão, né, dizendo que um filósofo tão grande não pode ser julgado assim pelo seu envolvimento em coisas políticas, né, quando evidentemente este envolvimento foi uma interpretação que ele deu ao seu próprio pensamento. Ele faz parte da sua filosofia. Não é um problema moral externo à filosofia, então faz parte da própria filosofia. Né? Quer dizer, você vai ver o sentido da filosofia pela interpretação efetiva que ele deu então a qual situação. Tá certo? Então, neste sentido, a biografia considerada sob este aspecto é parte da filosofia. Claro, evidentemente, não todos os dados da biografia, não é aquele negócio freudiano, que não, aos 5 anos ele teve um trauma, não sei o quê, né? Viu a mãe pelada, ficou traumatizado, não é isto, tá certo? Estou falando de atos da vida adulta que conscientemente e deliberadamente são uma aplicação que o sujeito deu da sua própria filosofia. Tá? Não é aquele negócio, não, ele estava comendo a Ana Arendt, fala, não é isso que eu estou falando, o sujeito pode comer a mulher sem nenhum propósito filosófico, não é isso? Mas uma atitude pública, cultural, não é possível ele ter sem referência à filosofia, então faz parte. Então, a participação dele no partido nazista elucida a filosofia e vice-versa. Não é isso? Assim como a morte de Sócrates, a conduta de Sócrates perante o tribunal, elucida a filosofia dele. Né? Agora, Sócrates brigou com a mulher, isso aí é outra coisa. Eu estou falando daquilo que não pode ser feito sem referência à obra filosófica. Né? Então, a relação entre obra, entre aspas, e biografia é diferente na filosofia e na literatura. Essa é uma coisa, para mim, evidentíssima. Né? Mas, passados muitos séculos, essa relação ainda está obscura. E o debate sobre Heidegger mostra isso claramente. Como é que foi possível tanta confusão e, sobretudo, como é possível defender o cara na base de que a filosofia dele não tem nada a ver com as suas... Eu digo, mano, peraí, ele agiu como reitor de uma universidade, como educador, pô. Educação é filosofia, pô. Né? Então, não se trata, não é de defender ou condenar, falar, seja para defender, seja para condenar, você vai ter que defender tudo junto ou condenar tudo junto. Não tem como separar exatamente uma coisa da outra, né? Mas esse debate é uma amostra de até que ponto nós ficamos inábeis, né, para lidar com esta relação entre o eixo da construção teórica e o eixo da experiência pessoal real. Professor, mesmo na literatura, conforme a obra, o escritor está na obra, né?
Assim, Tolstói estaria em paz. Não, ele está, mas é o tal negócio. A obra ela tem que ter uma consistência por si. Se você não souber nada da vida do cara, Sim. ela tem que manter de pé por si, porque por ser uma estrutura linguística que é, de certo modo, é fechada em si mesmo. Tem uma estrutura identificável. Tá certo? Agora, vamos dizer, um texto filosófico pode não ter estrutura nenhuma. Pode ter uma série de anotações que um não tem nada a ver com o outro. E que a unidade está por trás, está no filosofema, está no conteúdo, na consistência interna da filosofia, não no texto. É o caso de Leibniz. Leibniz tem uma filosofia das mais coerentes do mundo, mas a sua obra não tem coerência nenhuma. Está compreendendo? Quer dizer, ele nunca disse, vou fazer uma exposição da minha filosofia, começo, meio, fim. Não, ele disse um pedaço aqui, outro pedaço lá, outro pedaço lá, deixou um terceiro anotado, o quarto pedaço ele somente pensou e você tem que adivinhar. Ele não tem nenhum tratado, né? Não tem, não é uma obra organizada como a de Kant. Entendeu? Então, é possível, vamos dizer, uma filosofia de grande valor numa obra que vale muito pouco. Assim como é possível o contrário, você escreveu uma obra magnífica, mas a filosofia vale pouco. Bergson. A filosofia de Bergson é pobre, mas a obra é maravilhosamente construída. Ayn Rand também. Ayn Rand, uma filosofia organizadinha, exposta, sistemática, mas só que a filosofia vale pouco. Então, quer dizer, agora, em literatura isso não tem sentido. Eu digo, se a obra está mal escrita, a obra é ruim, pô. Ela está mal construída, ela é ruim. Ah, mas o cara pensou, sim, mas ele pensou, mas cadê a obra, pô? Né? Mas o filme é horrível, mas o diretor é genial. O filme é horrível, mas o diretor é genial. Então, quer dizer, o filme que ele poderia ter feito. Né? Então, é o filme que você está construindo na sua cabeça e está projetando sobre ele. Fala, em filosofia, isso é inevitável. Uma parte da filosofia do cara você constrói para completar o que ele não disse. Porque são coisas que ele não disse, mas que ele tinha que saber, para ele poder escrever isso. Que nem eu fiz com os quadros discursos. Para ele dizer isso, assim, 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 ele precisa saber mais algo que ele não disse, mas que está na cara que ele sabe. Está entendendo? Agora, vamos dizer, um soneto, né? Não pode ser, olha, ficou faltando aqui 3 linhas. Tá? Se faltou as 3 linhas, está faltando. Não tem, você completar, bom, é outra obra. Quer dizer, a obra literária tem uma certa materialidade que o escrito filosófico não tem. O escrito filosófico é sempre um registro ocasional e parcial. Se o sujeito poder dizer como Bergson, olha, eu expus totalmente a minha filosofia, bom, é necessário que ela realmente esteja contida nos limites daqueles escritos. E não tem outra possibilidade de desenvolvimento fora dela, então já morreu. Poderá até vir a ser alterado, né? Em um escrito posterior. Mas em filosofia sempre tem essa possibilidade. Na literatura não. A obra literária tem que terminar, tem que ter um ponto final. A filosofia nunca tem ponto final. Não tem, não pode ter. Se tem, for o quê? Como dizer, uma filosofia que já acabou. Quer dizer, uma filosofia, ela se constitui de todas as suas possibilidades internas de desenvolvimento, e de aplicação, e de extensão, e de autocorreção, etc, etc. É isso que você está procurando na filosofia. Você quer pegar, quer dizer, o nexo interno, você está estudando Aristóteles, você quer pegar um nexo interno que lhe permita ver as coisas aristotelicamente, pô. E não só estudando o que Aristóteles materialmente disse sobre isso ou sobre aquilo. Então, este hiato que nesta época começa a se abrir, vamos dizer, entre a voz do filósofo como papel social e a voz do filósofo como indivíduo real, vai confundir as coisas de maneira apocalíptica nos séculos seguintes, ao ponto que você já não sabe mais quem está falando, quem é o autor do livro que você está lendo. E você não consegue identificar se aquilo está dito a sério ou se é brincadeira. Quando chega em Nietzsche, que o sujeito já escreve que ele é o anticristo, eu digo, bom, interprete isto. Em que sentido tu é o anticristo, porra? Me dê um conceito filosófico que me permita, né, identificar você como anticristo. Isso é impossível. Então, isso é a mesma coisa de dizer, não dá para saber do que ele está falando, porque ele também não sabia. Ele apenas, sob certo aspecto, lhe pareceu o anticristo, num certo momento, sob certo, né, em certa situação. Então, vamos dizer, é autoexpressão subjetiva.
Está compreendendo? Então, neste momento que vamos dizer que nós interrompemos a narrativa da escolástica, é onde vai entrar o tema da paralaxe, que será o tema dominante da filosofia moderna. Com Santo Tomás isso não aconteceu. Acontece também. Quando Santo Tomás diz, olha, eu percebi umas coisas aqui que perto do que eu escrevi, tudo isso, ele diz, tudo o que eu escrevi é palha. Ele diz assim, então esta é a sua filosofia, né? Esta que você não escreveu e que nós vamos passar o resto da vida tentando adivinhar, esta é a sua verdadeira filosofia. E tudo que você escreveu era apenas uma preparação para perceber algo que vem depois. E que não foi escrito em parte alguma. Não é isso? E, no entanto, o pessoal está estudando toda a filosofia de Santo Tomás como se ela fosse o miolo da coisa. Então, ele mesmo diz que não é. Esse é o indício mais evidente da paralaxe. Aí a paralaxe não está nele, evidentemente, está em todos os estudos tomistas, né? Dá para dar outros exemplos, através de outros ângulos, na filosofia de Santo Tomás? Na filosofia não, vez que ele deixou escapar. Eu acho que o problema, o tratamento que ele dá ao problema da individualidade, que eu já abordei aqui. Que é conversa ótima. Eu acho que aquilo já é, vamos dizer, um outro sintoma de paralaxe. Porque o indivíduo cuja única diferença em relação ao outro indivíduo fosse quantitativa ou material, tá certo? É quase impossível você explicar por que um vai para o céu e outro vai para o inferno. Essa é a essência a mesma. Não é isso? Então, isso já é um problemão. Mas note bem, esse negócio da paralaxe, eu estou atrás disso há muitos anos. Eu não consigo reconstituir ainda todos os passos da coisa. Falta muito, isso aí é difícil. O que eu percebo é um pedaço aqui, outro ali, e percebo que vai crescendo. Eu não tenho a linha de continuidade, se é que existe linha de continuidade. Então, eu não sei se existe. Por exemplo, eu vejo isso em Santo Alberto, está na cara que tem isso. Né? Passa um tempo, se você pula de Santo Alberto, sei lá, para Maquiavel, você vê que o ângulo de separação ampliou muito. Né? Maquiavel já escreve coisas que vão contra a sua própria possibilidade de existência física. Claro que Santo Alberto não fazia isso, mas então você vê que aumentou, e vai aumentando. Daqui a pouco, quando chega no século XX, quando chega nesse negócio de desconstrucionismo, aí é paralaxe total, porra. Ele não responde por nenhuma linha do que escreveu. Chega em Ionesco. Então, e ao mesmo tempo você vê dentro da literatura de ficção, você vê a filosofia se transformando em ficção. Não é isso? Quer dizer, vai criar certas estruturas que são meramente possíveis, que são sugestivas dentro da sua estrutura, mas que não tem conexão com a existência real daquele indivíduo. Né? E, por outro lado, você verá a literatura de ficção, vamos dizer, retratando isso e, de certo modo, protestando contra isso. Né? Na peça do Pirandello, do falecido Mattia Pascal, quando o sujeito percebe que a sua carteira de identidade é mais real do que ele mesmo. O falecido que é? Mattia Pascal. Né? É um romance. Pirandello sempre o problema da identidade. Ideia sempre, Pirandello inteiro é isso aí. O negócio do Henrique IV, que o cara precisa, um milionário fica louco, e ele cisma que ele é Henrique IV e que ele manda todos os seus empregados se comportar como se fossem da cor de Henrique IV. No começo eles ficam meio constrangidos, mas eles acabam se convencendo de que são aquilo. Né? Professor, parece que o aumento da paralaxe é coproporcional ao aumento do gnosticismo. O que é causa e o que é efeito aí? Também não sei. Veja, se eu conseguir traçar mais ou menos a linha de continuidade, mesmo que não seja contínua, que seja uma série de patamares que vão sendo, né, percorridos. Se conseguir isso, eu já estou contente. Bom, terminando isso, podemos tentar até investigar as causas, mas
Eu acho que a identificação e descrição do fenômeno já é problema suficiente. Porque fazendo isso, você conta a história da filosofia de uma maneira completamente diferente do que os outros estão contando. E, sobretudo, você articula a história da filosofia com a história da literatura. De uma maneira que não foi articulada até hoje. E eu vejo que toda a grande literatura do século, desde a metade do século XIX para cá, é como se ela fosse uma crítica da filosofia. Ela não é crítica da sociedade em geral. É crítica da cultura mesmo, e, portanto, da sua expressão máxima, que é a filosofia. Quando você pega aí o negócio do Machado de Assis, do Brás Cubas, né? O que é aquilo? É um filósofo totalmente doido, pô, né? O que é o alienista? O alienista é um filósofo, o Simão Bacamarte, né? O que são os demônios do Dostoiévski? São filósofos. O que é o Raskolnikov? É um filósofo. Quer dizer, uma parte da função de unificação do conhecimento no núcleo da consciência passa, em grande parte, para a literatura. E como é que é gozado que existem estudos, por exemplo, sobre... Tem o famoso estudo do Anatole Rosenfeld, um cara que um emigrado que veio para cá, escrevia em português muito bom, foi professor da USP, sobre a fragmentação da consciência da literatura moderna. Tem um estudo sobre isso, né? Então, o assunto está lá. Quer dizer, na literatura isso foi discutido, né? Só falta um elemento. Espera aí, mas essa consciência que fragmentou não é qualquer um, não é do cidadão comum. E não é também a do próprio escritor, é do filósofo. É. Esses personagens são todos filósofos loucos. A literatura virou uma paródia da filosofia. Quer dizer, você imagina, vamos dizer, mesmo que você não tenha explicação para isto, quer dizer, não precisa ter explicação, porque, de certo modo, o fenômeno se autoexplica. Ele é isto porque ele é isto. Pô. Mas, assim, por descrição já permite contar a história da filosofia por um lado que nunca ninguém contou e que me parece o lado essencial, o grande... É o processo essencial mesmo da história da filosofia nos últimos séculos, é esse. Pode ter muito que ver com o gnosticismo, claro, não é possível você ser gnóstico e continuar na realidade. Se tem uma coisa que não dá, porque o gnóstico ele já nega, ele já odeia a realidade. Se você diz que o mundo é mau, o mundo foi criado por uma divindade má, para te separar da divindade espiritual, então o universo inteiro está em erro. O universo inteiro é um horror. Então você não quer saber da realidade, você quer saber só da irrealidade, né? Então, muito provavelmente, uma coisa está ligada à outra. Estava ligada, inclusive, naquele período confuso grego, né? Posterior a Aristóteles. Como? Porque naquela fase, mais ou menos, também começa a surgir as seitas gnósticas. Sim. Então, sim, mas são seitas. E o fato é que no mundo moderno, o gnosticismo não é seita. Ele é a cultura dominante. E isso nunca aconteceu nem na antiguidade. Quer dizer, aquilo que era discutido por meia dúzia de louco no porão, de repente, está aí aos olhos de todos. Então aí vale tudo. Lê meu artigo de amanhã no Globo, que é sobre a escola de Frankfurt como gnosticismo. Eles eram realmente gnósticos, eles odiavam tudo para eles era um horror. Exceto eles mesmos, evidentemente. Eu nunca vi os caras para detestar tanto os outros e gostar tanto de si mesmo quanto eles. É incrível. Eles são completamente tarados. Talvez a questão de, naquela época, ter sido seitas e hoje em dia não, é porque naquela época as pessoas odiavam a realidade, mas cada um a seu modo. Hoje em dia eles odeiam da... Vamos dizer, e declaravam isto como, vamos dizer, como crença religiosa, e esses caras não declaram. Fica implícito, você que tem que descobrir que são gnósticos, eles não dizem. Então, tudo virou aí virou a seita secreta mesmo.
E quantos anos eu lendo o pessoal da escola de Frankfurt, até de repente você, depois de ler o filme, ele fala, pô, mas esses aqui são totalmente gnósticos. Porque chegam umas coisas absurdas, por exemplo, o Max Horkheimer, ele tem um momento que ele diz que o comunismo soviético é o mal absoluto. Ele diz, bom, acho que mais mal do que isso não dá para falar, né? É o mal absoluto. Feito isso, ele esquece o comunismo soviético e começa a descer o cacete da sociedade americana. E não fala mais nada sobre o comunismo, né? Então, resultado, ele criou uma bateria de argumentos para o movimento comunista usar contra a sociedade americana. Porque tu não responde pelo que tu faz, não? Se você diz que o negócio é o mal absoluto, ele começa a ajudá-lo. Mas do ponto de vista gnóstico, tudo é uniformemente mal. Você está entendendo? Os caras eram assim, eram um bando de moleque judeu de família rica, né? Todos, assim, paparicadíssimos pelos pais, que dão tudo para ele, todos revoltados contra o pai. Né? Revoltados contra o pai, a moral doméstica, etc, etc. Né? Quando vê o nazismo na Alemanha, eles saem tudo correndo e vão para os Estados Unidos. E não conseguem enxergar diferença substancial nenhuma entre a sociedade alemã e americana. Eu digo, mas como? Você acha que é a mesma coisa o sujeito se trancar no câmara de gás e botar você na cátedra universitária com um bom salário? É quase a mesma coisa, porra. Você está achando tão ruim uma coisa quanto a outra? E como é que você explica isso? Isso é gnosticismo, é tudo tão ruim, né? Que eu ia pensar, então, talvez fosse melhor os caras me botar na câmara de gás, uma peste como eu, não devia estar lá mesmo, talvez fosse mais certo. Quer dizer, é a total irresponsabilidade. E ao mesmo tempo, é um cara que liam muito, muita cultura, né? E firmemente dispostos a ganhar dinheiro, eram loucos por dinheiro, todos eles. Para começar, Max Horkheimer. Uma das normas do Instituto era, não, nós temos que manter um alto padrão de vida. Quer dizer, o universo é mau, é tudo uma porcaria, é só destruição, e agora vamos cuidar do nosso padrão de vida aqui. Eu não entendo como essas pessoas podem continuar sendo admiradas. Certo? Não entendo. Aquilo ali, para mim, é um bando de louco. Eles estão festejando alguma coisa agora, não é? É centenário do Theodor Adorno. É que as pessoas admiram porque não entendem, porque percebem que tem um mistério atrás. Tá, né? Eu digo, não tem mistério nenhum, o mistério é esse, os caras são gnósticos, eles têm horror de tudo. Então, tendo horror de tudo, ele fala mal daquilo que está na frente. Né? Se está na Alemanha, ele fala mal da Alemanha, se está nos Estados Unidos, fala mal dos Estados Unidos. Se mandar para o México, ele vai falar mal do México. Então, é tudo ruim. Tanto que a teoria crítica, os filósofos se expressam num livro chamado Teoria Crítica. A teoria crítica, ela se recusa a falar qualquer coisa de positivo. Não existe positivo. A teoria crítica consiste em criticar. Não importa o quê. Então eu digo, isso aí assim, é a coisa mais irresponsável, mais comodista que tem no mundo, pô. Quer dizer, você vai falar contra o mal, mas você não tem compromisso com o bem. Então você pode falar o que você quiser. Então, por exemplo, eles diziam o seguinte, que uma sociedade mais justa nunca existirá e não pode sequer ser pensada. Então, por que com base no que você vai condenar a presente sociedade? Aqui tem injustiça. Se você mudar a sociedade, a cota de injustiça vai continuar a mesma. Está entendendo? Então, eu acho que é assim, que é a facilidade das facilidades. Tudo é ruim, tudo é uniformemente ruim. E é evidente, eles são muito penetrantes e malignos ao falar mal das coisas, né? Conseguem pegar, né, os defeitos e aumentar, tá? É uma visão paranoica mesmo, né? Então, para quem lê, mas não pegou a chave do negócio, eu digo, vira um vício. Digo, mas um sujeito que corre para os Estados Unidos e não vê nenhuma diferença. Outra coisa que eu achei extraordinária, tem um livro da personalidade autoritária, né? Que dizendo que a família patriarcal, né, é a origem do fascismo. Eu digo, epa, peraí. Você quer me dizer qual desses líderes fascistas e tal tem a família patriarcal? Não, era tudo um bando de cara abandonado pela mãe, jogado na cestinha, entendeu? Era tudo lumpen, né? E cadê a família patriarcal? Eles tinham família patriarcal. Todos eles têm aquele, né? Aqueles pais conservadores que
davam tudo para o filho, né? Sempre querendo o sucesso do filho, então, e eles tudo revoltados com o pai. Então, parece que você está vendo o mundo às avessas. E como é que você vai pensar em família patriarcal, naquelas hordas de SA, né? Tudo viado, drogado, né? Eu não dá nem como dizer, não dá nem para começar a pensar, porra. Mas na hora ali, né, pareceu verossímil. Se eles viam o mal como a essência de tudo, eles não conseguiam ver o bem nem neles mesmos. Na hora que eles estavam... Não, o único bem que realmente os caras reconheciam, tem duas coisas que eles gostavam. Eles gostavam de estética, de música, ouvir música e tal, e gostavam de dinheiro. Isso aí é batata. E o Horkheimer é um sujeito assim que o biógrafo dele diz que ele, no instituto, ele tinha ganhos dignos de um rei. E pagava salário de fome para todo mundo. E falava dos horrores do capitalismo. Isso não é uma simples incoerência, porque esse é um princípio da filosofia, de algum modo. Nós temos que levar um alto padrão de vida, né? No fim, eu sou tudo falando, bom, são apenas uns tipos esquisitos. Eu não vejo que eu, quando era jovem, eu lia essas coisas, babava de admiração. De repente, você começa a perceber isso, né? Tudo isso é um nada, é uma exibição de inteligência. São caras até engenhosos, sob certo aspecto. Mas o truque é muito simples, só tem um princípio: tudo é mal. Adota esse ponto de vista, você vai começar a descobrir defeito em tudo, e você vai ficar com um olhar, aquele olhar maligno do paranoico. Tem uma vez um sujeito que pediu emprego no instituto, e o Horkheimer recusou o emprego alegando o seguinte, dizendo: esse sujeito não tem um olhar suficientemente aguçado pelo ódio a tudo que está no lugar. Esse negócio é só você treinar, um negócio tudo que está funcionando, você ter ódio. Eu falo, mas isso é método, porra. Isso é um cacuete apenas.